Obrigado. Dadas as evidentes limitações de tempo, peço a vossa compreensão e vou saltar agradecimentos e saudações, considerem-nos feitos. 3 ou 4 considerações breves e outras tantas sugestões de temas importantes a acompanhar durante este ano. Governação económica, enfim, são conhecidas e não vou detalhar aqui, são conhecidas as posições do PCP sobre esta questão, sobre o que isto representa de ataque à soberania nacional, de subversão da própria Constituição da República, da nossa Constituição da República, de continuação de um caminho, de continuação e aprofundamento de um caminho de imposição por parte de alguns Estados, de um caminho que tem levado não à convergência, mas pelo contrário à divergência das economias, de imposição de um caminho, de uma obsessão com a convergência nominal que inviabiliza a convergência real. Enfim, portanto mas é uma questão certamente a acompanhar. Eu registrei na resposta do Sr. Secretário de Estado a ausência de qualquer referência à questão aqui colocada sobre as sanções, sobre o seu significado, a forma como vão ser aplicadas e os constrangimentos e as consequências que terão sobre aqueles a quem vão ser aplicadas e o destino depois, concretamente, das tais multas. Mas, portanto, fica aqui esta nota se quiser referir a isto na sua segunda intervenção. O capítulo da regulação financeira. De facto, o que o programa diz é que o essencial das iniciativas a levar a cabo neste domínio foram lançadas. E, portanto, agora se é completar, se é concluir, aqui está dito o essencial. A maior parte das propostas destinadas a suprir as lacunas reveladas estão já acordadas ou foram já apresentadas. Disse o Sr. Secretário de Estado que há 2 anos era inimaginável que pudessem ser implementadas medidas que foram ao longo deste último ano de 2010. Bom, Sr. Secretário de Estado, há 2 anos falava-se no fim dos paraísos fiscais. Falava-se na taxação das transações financeiras. Falava-se no fim de alguns produtos, nomeadamente os produtos derivados, mais especulativos. E sobre isto temos hoje um silêncio de chumbo e uma ausência completa aqui neste programa da Comissão, que é feito destas promessas que há 2 anos se faziam. Qual a posição do Governo português sobre estas 3 questões? Bom, houve também uma questão que não teve resposta ainda neste capítulo da regulação financeira sobre os fundos de resolução de crises. O que são, a quem vão servir, de onde vêm os capitais para estes fundos? São dos bancos, é para acorrer aos bancos, vem dos bancos, vem de financiamento público também. Era bom, se fosse possível, esclarecer também um pouco mais sobre estes fundos de resolução de crises. Quanto às outras orientações, enfim, e passa aqui a tradicional retórica em torno do crescimento inclusivo, sustentável, da criação de emprego, que só merece referência especial nesta altura, porque tendo em conta a situação do ponto de vista económico e social que hoje enfrentamos em Portugal e que outros países enfrentam, é de facto a continuação e tendo em conta também os planos de autêntico terrorismo social que foram postos em marcha e de afundamento e declínio no plano económico, vale só a pena esta referência à continuada retórica da criação de emprego, do crescimento, apenas para assinalar, de facto, o que é uma invulgar desfaçatez e até cinismo por parte da Comissão, portanto, da parte daqueles, os mesmos que impõem estes autênticos programas de retrocesso e declínio, falar depois, continuar com estas declarações de intenções relativamente ao emprego e ao combate à pobreza, designadamente estas 2 questões. Aprofundamento do mercado interno, tantas orientações, aprofundamento do mercado único, aprofundamento de um mercado único que se tem traduzido, enfim, é um mercado único que se tem aprofundado e consolidado à medida que se aprofundam e consolidam déficits na periferia, e aqui periferia não entendida não apenas do ponto de vista meramente geográfico, mas aprofundamento que se dá do mercado único, que se dá à medida que se aprofundam e consolidam déficits diversos nas periferias e superávites no centro, concretamente em alguns países, os mesmos que estão já hoje, as mesmas economias que estão já hoje com taxas de crescimento assinaláveis. Vou terminar. Continuação da política comercial, portanto, a questão da prossecução dos acordos bilaterais de livre comércio, a pressão que é referida para o avanço nas negociações da OMC, portanto um quadro de continuar a sacrificar no altar do livre comércio setores produtivos essenciais de alguns países, como é o caso de Portugal, tendo em conta a forma como a União Europeia tem vindo a utilizar como moeda de troca, designadamente na OMC, para se desfazer interesses novamente de alguns grandes países e dos seus setores
setores de serviços e industriais, sacrificar setores produtivos como a agricultura e as pescas também. Portanto, fica aqui essa nota também. Relativamente ao orçamento, e para terminar, e às perspectivas financeiras, bom, o Sr. Secretário de Estado utilizou aqui um artifício argumentativo, porque sabe muito bem que a nossa posição é muito distinta da posição que referiu da Inglaterra e dos conservadores ingleses. Eles simplesmente defendem o que está a ser feito a nível nacional e o que vai ser feito a nível europeu também. Nós defendemos, a nossa posição está nas antípodas destas, porque defendemos a necessidade de um reforço do orçamento comunitário, embora possivelmente por formas diversas do que alguns outros possam defender, porque nós defendemos que esse reforço seja feito com base numa contribuição proporcional dos diferentes Estados-membros, tendo em conta o seu rendimento nacional bruto, em que os países de maior rendimento nacional bruto devem contribuir mais, como a única forma de cumprir a função redistributiva que o orçamento comunitário deve ter e os princípios de coesão. Mas também não somos, como são os conservadores britânicos, a favor destes planos de autêntico terrorismo social que estão a ser implementados. E, portanto, essa questão que fique clara. Nós assinalamos aqui esta referência que foi feita à questão das novas competências terem necessariamente que dar lugar a novos meios. Agora, conhecendo nós, e aqui será importante ao longo deste ano ter em conta mais do que as posições, o que vier a sair da Comissão, e se o quisermos antecipar, inevitavelmente ter em conta também o que vão sendo os resultados das conversas entre a Sra. Merkel e o Sr. Sarkozy, com ou sem o Sr. Cameron também. Mas nesta perspectiva que decorre, vou concluir, nesta perspectiva que decorre do entendimento que houve entre estes três países para manutenção, na melhor das hipóteses, do orçamento nos níveis atuais, e se é certo que há novas competências que vão exigir novos recursos, então de onde é que vai sair o dinheiro? É da coesão? É da PAC? É da Política Comum de Pescas? De onde vai sair o dinheiro? E já agora, tendo em conta a posição aqui manifestada pelo Sr. Secretário de Estado de defesa de um reforço do orçamento comunitário e de recusa da sua manutenção nos níveis atuais, qual será a posição do Governo português se o que vier a acontecer for não a elevação dos recursos, mas a sua manutenção, a par de todos os outros constrangimentos que nos impõe, como dizia, a política comercial, o mercado único, etc. Enfim, mais do que aquilo que aqui foi dito também, a questão que aqui foi colocada de para quando um murro na mesa da parte do Governo português que assuma uma postura firme, autónoma, soberana, de defesa do interesse nacional e de recusa de uma integração europeia em que há uma distribuição desigual sistemática dos prejuízos e dos benefícios. O que se exige também é perguntar aqui até quando esta atitude impávida, passa aqui a imagem de o condenado continuar aqui a desfilar com a bandeira do carrasco. Muito obrigado.